No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O velho homem morreu ontem às 7 da manhã, após uma longa luta contra a idade e doenças. Ele nasceu em 1950, num pequeno povoado chamado Água Clara, no interior de Minas Gerais, filho de um humilde agricultor e de sua esposa dedicada. Seu nome era Carlos Alberto dos Santos, mas todos o chamavam de Caca, apelido que lhe deram aos 4 anos por causa da brincadeira inocente que preferia aos jogos mais bruscos dos outros meninos. Caca cresceu em meio à natureza e aprendeu a valorizar o trabalho duro e a simplicidade da vida. Aos 16 anos, ajudou seu pai na lavoura e desenvolveu um grande interesse pela agricultura. Mais tarde, estudou engenharia agrícola e se formou com louvor, sendo contratado por uma empresa multinacional que lhe deu a oportunidade de trabalhar em diversos países. Aos 30 anos, Caca decidiu voltar ao Brasil e dedicar-se à proteção do meio ambiente. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos que lutava pela preservação das florestas nativas, combate ao desmatamento e educação ambiental. A organização cresceu exponencialmente em menos de uma década e se tornou referência internacional na área. Caca recebeu inúmeros prêmios por sua dedicação à causa da terra e dos seres vivos, incluindo a Ordem do Mérito Cultural, a Medalha da Inconfidência e o título de cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte. Ele também foi reconhecido como um dos 50 maiores brasileiros pela revista Veja em 2005. A vida pessoal de Caca não foi tão feliz quanto a profissional. Aos 29 anos, ele perdeu a mulher amada em um acidente de carro. Ele nunca se casou novamente, mas dedicou-se às crianças e ao trabalho social. Seus alunos _start, assista _start, assista _start, assista _start, assista. Amados o chamavam de tio e ele cuidava deles como se fossem seus próprios filhos. Caca era conhecido por sua paixão pelas plantas e dedicava horas ao cuidado do seu jardim. Ele também era fã da música country e gostava de tocar violão, especialmente canções tristes que expressavam a dor e a beleza da vida. Caca morreu em sua casa, rodeado por fotografias, lembrosas e prêmios que celebravam sua longa jornada. Sua cama continha um antigo relógio de cuco, que ele adorava olhar quando o insômnio o perseguiu durante as noites frias do inverno. A casa tinha um cheiro único e especial de madeira que vinha da polpa de livros de histórias da infância dele e de seu pai, que ele sempre manteve em uma prateleira no quarto. Hoje, a cidade de Água Clara se importunou para homenagear o velho Caca. As ruas foram decoradas com flores, as igrejas cantaram seus hinos preferidos e os jovens aprenderam que um homem simples, amoroso e dedicado pode mudar o mundo. E, como ele sempre faria, Caca foi lembrado pela rádio e pelo telejornal da Globo, deixando sua marca eterna na memória de todos que conheceram ou ouviram falar dele. Mas acima de tudo, o legado de Caca vive em cada árvore plantada, em cada criança ajudada, em cada paisagem preservada e em cada coração que aprendeu a amar a terra como ele. E assim, quando o vento sopra na floresta nativa de Água Clara, leva suas folhas e ramificações, é a voz de Caca que se espalha pelo mundo, cantando canções de vida, esperança e amor eterno. A senhora Ana Maria da Silva, nascida em 1956 na pequena vila de Santa Esperança, interior de Minas Gerais, faleceu ontem em sua residência de Danha, no Distrito Federal, após uma vida marcada por serviço à comunidade e inquebrantável amor pela natureza. Ana Maria cresceu num ambiente simples, mas cheio de amor, ao lado dos seus pais e irmãos na pequena casa da Rua Antônia, em Santa Esperança. Aprendeu a valorizar o trabalho, a compaixão e a carência de desânimo. Formou-se em agronomia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no final dos anos 70, quando era ainda raríssimo uma mulher ocupar posições de liderança nas áreas da ciência e tecnologia.
Em seguida, trabalhou por muitos anos como técnica em extensão rural em diversas comunidades mineiras, incentivando a agricultura familiar e o cuidado do meio ambiente. Em 1987, Ana Maria se mudou para o Distrito Federal, onde trabalhou inicialmente na Embrapa como pesquisadora de recursos genéticos em cerrados. Mas foi no Instituto Brasileiro de Florestas que alcançou a notoriedade e dedicação à preservação do meio ambiente brasileiro. Como guarda florestal, Ana Maria defendeu com ânimo de leão a proteção de áreas florestais em todo o país. A senhora era conhecida por suas longas noites trabalhando em expedições para mapear e preservar áreas de Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado. Seu nome foi citado no telejornal da Globo várias vezes por seu trabalho incansável e compromisso com o planeta. A senhora Ana Maria foi reconhecida como uma das maiores guardiãs do meio ambiente brasileiro, recebendo em 2015 a Ordem do Mérito Cultural e, em 2020, a Medalha da Inconfidência pelo seu trabalho incessante. A vida de Ana Maria não se resumia apenas à luta pela preservação ambiental. Era também uma mulher carinhosa, querida por amigos e familiares. Casada com o engenheiro Luiz Carlos, morava em Idanha, onde dedicava parte do seu tempo às plantas e árvores de seu quintal. Cultivava orquídeas raras e esculpiava flores de cera no tempo livre. Morrendo aos 64 anos, Ana Maria é lembrada pela família como uma mulher que deixou um legado de amor, carinho e dedicação ao meio ambiente brasileiro. É comemorado seu exemplo de vida e o legado de preservação do meio ambiente que deixa para a próxima geração. A sua casa na rua Alcides Guimarães ficará sempre como monumento sua vida, cheia de amor e luta pela natureza brasileira. Selton Mello, um nome que resplende no firmamento da arte brasileira como uma estrela inesquecível. Um ator, diretor e roteirista cuja versatilidade é tão fascinante quanto as cores do céu carioca, refletindo a riqueza e complexidade da cultura brasileira em cada one de seu trabalho. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, onde o caos urbano dança em harmonia com as notas vibrantes da bossa nova. A cidade foi sua escola, ensinando a ler entre as linhas da paisagem, entender a harmonia das coisas e viver cada momento como se fosse o último. E assim, Selton aprendeu a saborar a vida, a amorosa dança do amor e da paixão, transformando-se em uma espécie de poeta do palco. Seu olhar é um lentifílico que penetra as almas das pessoas, revelando os mistérios escondidos detrás dos olhos, como se ele tivesse um mapa cartográfico da alma humana gravado em suas íris. Ele desempenha papéis tanto dramáticos quanto cômicos com tal facilidade que é quase assombroso, e cada vez que sai do palco ou deixa a tela, nos deixa uma impressão indelével que nos acompanha por anos. Sua capacidade de emocionar e provocar reflexões é tão poderosa quanto Marajoara no Rio Negro, transformando-se em um agente de mudança na vida de quem assiste suas obras. Ele traz à tela a humanidade mais profunda dos personagens, desenhando narrativas que vibrem com a vitalidade e complexidade do Brasil. Ao longo dos anos, Selton Mello se consolidou como uma referência incontestável no cinema e na televisão brasileira. Cada obra dele é um tesouro escondido em meio à areia, revelando-se com o passar do tempo e enriquecendo a nossa cultura como poucos. Seu talento é uma espécie de gênesis brasileira, germinando no solo fecundo deste país e dando vida a uma arte que transpõe fronteiras e toca cordas profundas do coração humano. E assim, Selton Mello se torna um símbolo da força vital e criativa do Brasil, iluminando o caminho para quem sonha com a arte e remetendo a nós que o importante é viver cada momento como se fosse o último. Selton Mello surgiu da terra de Minas, no coração de uma família simples, cuja semente era cultura e conhecimento. Em Passos, um município onde o futuro parece esculpido na pedra do solo, ele nasceu, como um sonho, a caminho da vida. O lar de Selton era mais uma casa abençoada pela mágica das artes. As paredes brilhavam de histórias contadas por seu coração e as mãos dele eram palhetas que tocavam o piano da alma. A família, sempre presente e cuidadosa, fornecia um ambiente adequado para o crescimento do menino artista, cujo talento já brilhava em seus olhos preguiçosos. Em casa, as noites eram enfeitadas por melodias que voavam da gaita de Selton, e os amigos da família adoravam ouvir as histórias contadas por ele com tanta inocência e entusiasmo. O jardim do casarão parecia um palco infinito para suas fantasias, onde o vento tocava a harpa de sua imaginação, e as flores dançavam em ritmo de samba.
A vida em Passos era lenta, mas rica em tradições e sonhos, e a família de Selton vivia essa realidade como uma promessa de amadurecimento. O tempo parecia se intercalar com o sofrido trabalho das mãos que plantavam a terra, enquanto os olhos do menino absorviam tudo o que era belo e importante no mundo. A educação era respeitada, e Selton foi encorajado a buscar conhecimento em todas as suas formas. A biblioteca da escola era um tesouro para ele, onde os livros eram seus companheiros, e os sons das palavras eram música que reverberava em sua alma. Os anos passaram, e Selton cresceu, mas a memória de sua infância continua brilhando como uma estrela no firmamento do seu destino artístico. O lar acolhedor de Passos é sempre presente em sua alma, e o incentivo familiar continua vibrando dentro dele, levando-o a explorar os profundos reconditos da sua criatividade e a percorrer caminhos infinitos do mundo artístico. E hoje, Selton Mello continua encantando o Brasil com sua magia, e sua história é uma prova de que o sonho pode se tornar realidade quando a vida é vivida com amor, respeito e paixão por tudo que é belo. No auge da juventude, Selton Mello, uma figura deslumbrante, perguntava à vida: o que mais há além do meu horizontes? Então surgiu o desejo ardente de chegar ao maravilhoso. Aquele rio, tão vivo e vibrante, oferecia-se como um marco na jornada da vida, como um olhar para a própria essência. Com o sol brilhando sobre os seus olhos fervorosos, ele se emprestou àquele maravilhoso mundo das artes. Os sonhos de Selton eram feitos de lágrimas e sorrisos, de palcos iluminados e risadas perdidas na brisa do Atlântico. Ele era uma flor, nasceu no meio da rua, surgiu de repente como um espírito rebelde em busca de liberdade. A atuação era seu refúgio, sua voz no deserto, sua alma enxuta em uma terra estranha. O rio o abraçou com as mãos abertas e ensinou-lhe que a vida não é só dor e tristeza. Ele encontrou alegria em ritmos de samba e bossa, em toques de violão e vibrantemente verdes moradores das praias cariocas. E foi nesse ambiente, aquela brincadeira entre o mar e montanhas, que Selton se tornou um ator verdadeiro. Em busca do conhecimento, ele se aventurou em testes e oficinas, procurando por mentores que o guiassem nesse caminho sinuoso. Mas foi o carisma natural que realmente lhe deram os deuses, esse charme irresistível que acabou atraindo público e colegas, que o fez brilhar como um diamante no céu da fama. Mas, como é dito, o caminho para o sucesso não é fácil. Selton enfrentou desafios típicos do início de carreira, mas foi sua intensidade e dedicação que o levaram a destaque rapidamente. Seus papéis eram marcados pela força de sua interpretação, por um luto profundo, como se ele tivesse todos os sentimentos do mundo pessoal nas mãos. Entre as ondas e o canto dos gaviões, Selton Mello encontrou a liberdade de expressão, a beleza da vida e o sentido do seu verdadeiro dons. Foi no Rio de Janeiro que ele descobriu o verdadeiro valor de si mesmo, o poder de sua alma e o amor pela arte pura. E a partir de então, nada poderia lhe parar. Selton Mello, o homem que iluminou a Pantanal da cultura brasileira. A vida deste ator e diretor é uma narrativa de amor e respeito pelo cinema e pela televisão brasileiras, um olhar profundo e carinhoso para as histórias do nosso povo. Com a voz do sul cariocá, ele vibrou em telas pequenas e grandes, levando o público às alturas da emoção e do drama. Nascido no coração do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Selton nasceu para ser ator. A vida nas ruas paulistas, os sambas cariocas e as rodas de samba que ele ouviu em sua infância foram elementos importantes que moldaram a sua personalidade artística e a forma como ele se expressa no palco e na tela. Como a luz da tarde nas paisagens do Pantanal, a carreira de Selton Mello iluminou o panorama cultural brasileiro. A partir de pequenos papéis em teatro, ele subiu gradualmente as escadas do sucesso, sem perder sua essência e seu fogo interior que caracterizam seu estilo inconfundível. A parceria com Nelson Pedesches em O Alto da Compadecida foi um marco na história da televisão brasileira e revelou ao mundo o talento de Selton como ator. A mágica acontecia no palco do Teatro Amazonas, onde a história viva e a música se misturavam numa festa única. Quem _start, assista. Mais tarde, Selton deslanchou em papéis mais profundos e complexos, procurando constantemente o equilíbrio entre popularidade e profundidade cultural. Seu trabalho em A Muralha mostra este equilíbrio perfeitamente, onde a história de um homem comum se transformou num conto universal que toca na alma do espectador. Como o brilhante sol que ilumina a cidade de Salvador, Selton Mello também teve seu impacto no cinema brasileiro.
Sua performance em O Alto da Compadecida é uma demonstração do talento que ele tem para se transformar em qualquer personagem, enquanto sua direção em O Palhaço mostra a habilidade dele em criar histórias que tocam no coração das pessoas. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios importantes, como o Grande Otelo e o Prêmio Guarani, mas para Selton, o verdadeiro sucesso não é na quantidade de estatuetas em seu escritório, mas na capacidade de tocar a alma do espectador. Selton Mello é um símbolo da qualidade e autenticidade artística no Brasil. Sua carreira é uma história de dedicação, paixão e perseverança, que inspirará gerações futuras a seguirem os seus passos e a buscar o sonho de serem artistas. Ele é mais do que um ator e diretor, é a personificação do espírito brasileiro, do nosso povo, da nossa cultura. E assim, Selton Mello não só iluminou a Pantanal da cultura brasileira, mas também a nossa alma, nos levando em uma jornada de emoções e experiências únicas que ficarão para sempre gravadas no coração do público. Selton Mello, o ícone vivo da arte brasileira. Um legado em páginas vibrantes. Uma pintura a óleo do amor e do sofrimento. Com palavras encantadas, risos contagiantes. Ele surge das sombras da infância brasileira. Na sétima arte, na televisão em preto e branco. Um menino sonhador, olhos vistosos, que bebe o sol nas ruas de São Paulo. Um jovem que se transformou em um herói. Em uma trajetória cheia de luta e coragem. Eleveu a arte brasileira, como uma árvore que abriu caminho nas altas montanhas. E o cinema vibrava, com os olhos espetaculares do ator. Um retrato vivo de paixões e angústias, que marcaram a história da nossa gente. Como a música samba e bossa nova, ele cantou suas histórias com amor, inspirando as gerações futuras, para que se acordem, revigorem-se e se transformem. Selton Mello, o intérprete da alma brasileira, um contador de histórias que nos moveu, como a força do mar e da chuva. Nos levou às margens da esperança e do amor. E ele deixou marca profunda, como o sol nascente em uma manhã de verão brasileira. Sua arte viva, intensa, será lembrada como uma flor que nunca mais se secará. O legado de Selton Mello, uma mensagem vibrante para o mundo. É a coragem de ser diferente e a sensibilidade de amar sem medo.